porta das ovelhas. Tem uma forte conexão simbólica com a prática da criação de ovelhas na época de Jesus, mas também com o ensino espiritual no Novo Testamento, particularmente nos Evangelhos. Esses termos ganham significado especial no ministério de Jesus, que se identifica como o bom pastor, e faz uso dessas imagens para ilustrar sua relação com seus seguidores. Vamos entender esses conceitos dentro do contexto bíblico e cultural. Contexto prático: criação de ovelhas. Na época de Jesus, a criação de ovelhas era uma atividade comum na Palestina, e os pastores desempenhavam um papel essencial. Era um lugar cercado, onde as ovelhas eram mantidas durante a noite para proteção contra ladrões e animais selvagens. Esses currais eram simples, cercados de pedras, muitas vezes com uma única abertura. O pastor como guardião. À noite, o pastor muitas vezes dormia na entrada do curral, literalmente se tornando a porta que protegia as ovelhas. Esse gesto era uma garantia de que nenhum predador ou ladrão poderia entrar sem passar por ele, e nenhuma ovelha sairia sem sua permissão. Reconhecimento do pastor. As ovelhas tinham um relacionamento próximo com o pastor e reconheciam sua voz. O pastor as chamava pelo nome, e elas o seguiam. Esse vínculo íntimo entre pastor e ovelhas era um aspecto vital da vida rural na Palestina. A porta das ovelhas no contexto espiritual. Em João 10, versículo 1 ao 11, Jesus usa a metáfora do pastor e do curral para descrever sua relação com os crentes, referindo-se a si mesmo tanto como a porta quanto como o bom pastor. Esse discurso tem um profundo significado espiritual. Jesus como a porta. Em João 10, versículos 7 ao 9, Jesus diz: "Eu sou a porta das ovelhas." Aqui, ele afirma ser o único caminho para a salvação e proteção espiritual. Assim como o pastor no curral é a única entrada e saída para as ovelhas, Jesus se apresenta como o único meio pelo qual as pessoas podem entrar no reino de Deus e ter vida eterna. A porta das ovelhas representa a salvação e segurança para os crentes. Jesus como o bom pastor. Em João 10, versículo 11, Jesus diz: "Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas." Nesse contexto, ele se diferencia dos mercenários, ou ladrões, que não se importam verdadeiramente com as ovelhas. Jesus, como o bom pastor, cuida das suas ovelhas com amor, sacrifício e dedicação, chegando a dar sua própria vida por elas, uma alusão à sua morte na cruz. Proteção e cuidado. O pastor no curral representa o cuidado constante de Jesus pelos crentes. Assim como o pastor protege suas ovelhas de predadores e ladrões, Jesus protege seus seguidores de forças espirituais malignas e da destruição eterna. Aplicação na época de Jesus e hoje. Na época de Jesus, essa analogia seria imediatamente compreensível para os ouvintes, pois muitos estavam familiarizados com o trabalho dos pastores. O contraste entre o pastor fiel e os ladrões, ou mercenários, João 10, versículo 12 ao 13, destacava a diferença entre os líderes religiosos corruptos da época e Jesus, que veio para cuidar e proteger o povo de Deus. Hoje, o conceito de pastor no curral continua a ter implicações práticas e espirituais. Para os líderes espirituais, pastores de igrejas, o exemplo de Jesus como o bom pastor serve como modelo de serviço sacrificial e de cuidado com suas ovelhas, a congregação. Para os crentes, a imagem de Jesus como pastor continua a trazer conforto, garantindo que ele é o único caminho para a salvação e a fonte de proteção e provisão. Portanto, a ideia do pastor no curral e da porta das ovelhas exemplifica a natureza íntima e protetora de Cristo em relação aos seus seguidores, além de ilustrar a exclusividade de Jesus como o caminho para a vida eterna.